Fala pessoal, nessa aula vamos abordar com mais detalhes conceitos de arquitetura de microprocessadores. Nós estamos estudando os capítulos 8 e 9 do livro Logic and Computer Design Fundamentals, além do capítulo 2 da nossa apostila, tudo disponível no SWAP. Então vamos lá. Antes de 1950, os computadores eram criados para a solução de um problema específico, como no exemplo do cálculo do fatorial de n que a gente viu em aulas anteriores. Então, para processar outras funções, era necessário fazer modificações no hardware que tomavam muito tempo e custavam muito dinheiro. Um computador de programa armazenado é um conceito que orienta as arquiteturas modernas de computadores. Esse conceito determina que os programas, ou seja, as instruções e os dados, eles devem estar em uma memória, permitindo que o programa e os dados possam ser tratados indiferentemente, possibilitando, inclusive, que ambos sejam modificados. Então, nesse caso, a modificação das instruções do programa possibilita a solução computacional de diferentes problemas. Um programa é uma sequência ordenada de instruções codificadas por palavras binárias armazenadas sequencialmente na memória. A codificação de uma instrução consiste na indicação de uma operação e dos dados sobre as quais ela deve operar. O processador, durante a sua operação, busca uma instrução na memória, decodifica e executa essa instrução, repetindo sequencialmente essas ações para todas as instruções. O endereçamento de uma instrução na memória é feito por um registrador especial chamado contador de programa, ou PC, de Program Counter, que pode estar contido na unidade de controle ou então pode ser um dos registradores do próprio banco de registradores. Então as linhas de saída desse PC fornecem diretamente o endereço da próxima instrução a ser buscada na memória. Para fazer isso, a CPU executa o laço mostrado nessa figura aqui. O PC endereça a memória onde o programa está armazenado. A palavra binária endereçada na memória entra no processador pela unidade de controle. A unidade de controle decodifica a instrução e gera os sinais lógicos necessários para acessar os operandos fonte, que pode estar no banco dos registradores ou então armazenados na memória, além de escolher a operação. Em seguida, a instrução é executada normalmente utilizando a ULA. O resultado da operação é escrito no registrador de destino ou na memória. Para concluir o laço, o PC é automaticamente atualizado com o valor do endereço da próxima instrução. Do ponto de vista do hardware, dados e instruções são vistos como uma sequência de bits armazenadas na memória, como mostrado nessa figura aqui. O sistema automaticamente diferencia um dado de uma instrução. Se a palavra de memória acessada for um dado, ela é enviada para o data path, para ser processada, enquanto que se for uma instrução, é enviada para a unidade de controle, para ser executada. De um modo geral, cada instrução armazenada na memória é formada por um conjunto de bits, com diferentes significados que são interpretados pela unidade de controle. O primeiro conjunto de bits na palavra normalmente é o código da operação, abreviado como opcode. Os demais campos indicam os endereços dos dados que essa operação vai usar, e eles são conhecidos como operandos. Podemos ver uma instrução como uma entidade cujo formato armazenado na memória possui basicamente os campos mostrados nessa figura aqui. O campo opcode é formado por n bits, onde n deve ser a quantidade mínima necessária para codificar todas as possíveis instruções básicas do processador. O valor de n é calculado pela função teto. n igual a teto de log de base 2 de m, onde m é a quantidade de instruções básicas do processador. Por exemplo, se um processador é capaz de executar 50 instruções diferentes, então o campo opcode deve possuir 6 bits, porque n igual a teto de log de base 2 de 50 é igual a 6. Nem todos os códigos disponíveis para esse campo precisam ser utilizados. Com n igual a 6 bits, seria possível ter até 2 elevado a 6, que é igual a 64 diferentes códigos. Só que no exemplo que nós acabamos de ver, apenas 50 são utilizados. O outro campo, que é o endereço dos operandos, pode assumir diferentes formatos, conhecido como modos de endereçamento. Então, cada processador pode ter vários modos de endereçamento.
a fim de oferecer flexibilidade na hora da programação. O campo de endereço na instrução indica um endereço de memória ou um registrador do processador onde o operando está armazenado. No modo de endereçamento direto, o campo de endereço especifica diretamente o endereço de memória onde o dado está armazenado ou então onde o resultado da operação vai ser armazenado. Normalmente não dá para endereçar toda a memória porque a quantidade de bits desse campo é limitada. Então, para resolver essa limitação, existe outro modo de endereçamento que é o indireto. Nesse modo, o campo de endereço fornece um endereço de memória, onde nesse endereço está armazenado o endereço efetivo do dado. Como o dado armazenado na memória geralmente tem mais bits do que o campo de endereço, então dá para expandir a capacidade de endereçamento. Então, nesse modo, a unidade de controle usa o campo de endereço dos operandos para acessar a memória uma primeira vez. Ela lê o endereço efetivo do operando e acessa novamente a memória para fazer a leitura do dado. Quando o campo de endereço é formado por ponteiros que indicam os registradores fonte e o registrador de destino do resultado da operação, então dizemos que o endereçamento está no modo registrador. Por exemplo, um processador com um banco composto por 16 registradores de uso geral e uma ULA capaz de realizar operações que utilizam 2 registradores fonte e um registrador de destino. Para indicar cada um desses 16 registradores, são necessários 4 bits. Nesse caso, o campo de endereço dos operandos deve ter 12 bits, sendo 3 para cada operando, 2 fontes e um destino. Se chamarmos os operandos de RA, que é o primeiro operando, RB, segundo operando, e RC, o destino, a instrução pode ter o formato mostrado aqui. Esse formato indica que a instrução deve executar a operação indicada pelo opcode sobre os dados dos registradores RA e RB e o resultado deve ser armazenado no registrador RC, o que pode ser expresso por RC recebe o resultado da operação sobre RA e RB. No modo de endereçamento indexado, a instrução especifica um registrador no processador, cujo conteúdo fornece o endereço do operando na memória. Antes de usar uma instrução com o modo de endereçamento indexado, o programador ele deve garantir que o endereço de memória já esteja previamente armazenado no registrador. A vantagem do modo indexado com registrador é que o campo de endereço da instrução usa menos bits para selecionar um registrador do que os bits que seriam necessários para especificar diretamente um endereço de memória. Alguns exemplos estão nessa imagem aqui. A primeira expressão indica que a operação é efetuada sobre o dado armazenado no endereço de memória especificado por RA, também expresso por MRA, e o dado armazenado diretamente em RB. Na segunda expressão, a operação é efetuada sobre o dado de RA e o dado armazenado no endereço de memória especificado por RB, também expresso por MRB. Na terceira expressão, a operação é efetuada sobre os dados armazenados em RA e RB e o resultado é armazenado no endereço de memória especificado por RC, também expresso por MRC. No modo de endereçamento imediato, o operando é especificado na própria instrução. O campo de endereços já contém o operando real a ser utilizado. Instruções no modo imediato são úteis, por exemplo, para inicializar um registrador com um determinado valor. O formato dessa instrução é mostrado nessa figura aqui. A sequência binária na qual as instruções são codificadas e armazenadas na memória é chamada de linguagem de máquina ou linguagem de baixo nível. Essa linguagem é pouco prática para ser compreendida de uma maneira direta por um programador. Uma linguagem que substitui os códigos das operações e os endereços binários por nomes simbólicos é a chamada linguagem assembly. Cada processador possui sua linguagem assembly individual. A estrutura lógica dos processadores normalmente é descrita nos manuais de referência da sua linguagem assembly. Esses manuais explicam vários elementos internos do processador, como os nomes e as quantidades dos registradores de uso geral, por exemplo. Os manuais também listam todas as instruções básicas implementadas por hardware, especificam os nomes simbólicos e o formato do código binário dessas instruções.
além de fornecer uma definição precisa de cada instrução. Então, a programação utilizando a linguagem Assembly exige o conhecimento da estrutura interna do processador. A arquitetura do set de instruções é a primeira camada de abstração do hardware de um processador. No exemplo apresentado nessa figura, a gente vê a relação entre o código de máquina e a linguagem Assembly para um determinado processador. Nessa figura, nós temos uma instrução de adição armazenada na memória e codificada pela sequência binária que está apresentada aqui. A instrução é completamente codificada usando 14 bits. Os 5 primeiros bits, da esquerda para a direita, 10100, representam o código da operação de adição. Cada operação tem um código distinto. Cada operando é endereçado por 3 bits. O operando 1 é indexado como 000, o operando 2 é indexado como 001 e o destino é indexado como 010. Essa instrução pode ser representada de uma maneira mais inteligível pela linguagem simbólica com o formato mostrado do lado direito. A operação de adição é indicada pelas 3 letras, ADD, chamadas de mnemônico da instrução. O mnemônico consiste em letras que sugerem a operação a ser executada pela instrução. Os endereços dos operandos fonte e do destino são substituídos pelos nomes dos registradores que serão usados na operação, R0 e R1 como fontes e R2 como destino. Essa instrução assembly executa a adição do conteúdo dos registradores R0 e R1 e armazena o resultado em R2. Cada instrução é representada na linguagem assembly por um mnemônico e um formato específico, o que nos permite reconhecer imediatamente a instrução. Os processadores fornecem um conjunto básico de instruções para permitir a execução de tarefas computacionais. A maioria das instruções elementares podem ser classificadas em 3 categorias principais. Primeira, instruções de transferência de dados. Segunda, instruções de processamento de dados. E a terceira, instruções de controle do fluxo de execução do programa. As instruções de transferência de dados causam uma movimentação de dados de um local para outro sem alterar o conteúdo das informações binárias. Elas movem dados entre os registradores e entre os registradores e a memória. As instruções de processamento de dados executam operações aritméticas como adição, subtração, multiplicação, divisão, comparação. Operações lógicas como AND, OR, NOT e também de deslocamento de bits nos dados. As instruções de controle do fluxo de execução dos programas fornecem a tomada de decisão, modificam o conteúdo do contador de programa, o PC, e alteram dinamicamente o caminho percorrido pelo programa. Além desses conjuntos de instruções básicas, um computador pode ter outras instruções que fornecem operações especiais para aplicações específicas. Bem, pessoal, por hoje é só, ficamos por aqui com esses conceitos de arquitetura de processadores. Na próxima aula nós vamos conhecer alguns exemplos de instruções dentro dessas 3 categorias que encontramos na prática em processadores reais. Até a próxima aula!